Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, o verso 10, ela nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra do Senhor, ela nos traz a história de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, né? Essa frase de Jesus, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ela nasce a partir da história de um dos homens, eu diria, mais odiados da época de Jesus. Nós estamos falando de Zaqueu, e a Bíblia diz que Zaqueu era publicano, ou melhor, Lucas 19, o verso 2, diz que ele era o maioral, diz que ele era o chefe dos publicanos. Então aqui nós conseguimos mensurar o tamanho do ódio, o tamanho da impopularidade de Zaqueu. Nós bem sabemos que os publicanos eram aqueles homens que, sendo judeus, sendo israelitas, prestavam serviço a Roma, ou seja, eles extorquiam, sobrecarregavam seus irmãos judeus na cobrança de impostos e até enriqueciam ilicitamente. Por isso, os judeus, os irmãos israelitas tinham tanto ódio, tinham tanta raiva, tinham tanta desconsideração pelos publicanos e por esse personagem aqui, Zaqueu. Mas a história é interessante que a Bíblia diz que esse homem Zaqueu, ele ficava em Jericó, né? E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 19, trata-nos a respeito de uma visita do nosso Senhor Jesus em Jericó, justamente na cidade de Zaqueu. E a história vai nos dizer que quando Jesus estava passando por Jericó, quando Jesus ia atravessar Jericó, este nosso personagem, este homem chamado Zaqueu, ele deseja, a Bíblia diz que ele procura ver quem era Jesus. É interessante que esse desejo do Zaqueu, essa necessidade do Zaqueu em querer ver Jesus, eu já entendo como sendo uma operação do Espírito Santo, porque a própria Bíblia diz que ninguém pode chegar a Deus se o Filho, se o Espírito Santo não o trouxer. Então, o desejo deste homem em ver Jesus já nasce como um trabalhar do próprio Deus. O nosso desejo em ver Jesus, o nosso anseio em ver em Jesus, não parte de nós mesmos. O nosso desejo em se aproximar de Jesus, ele é a atuação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é quem nos impulsiona, é quem nos motiva a ver Jesus. E era isso que estava acontecendo na vida deste homem, deste pecador, como a Bíblia diz. Pois bem, a Bíblia vai dizer que este homem desejava, ele procurava ver quem era Jesus. No entanto, havia um obstáculo, havia uma barreira. Qual que era esta barreira? O texto vai dizer no versículo 3, capítulo 19 de Lucas, e o verso 3, a Bíblia vai nos dizer que ele era de pequena estatura. Ele queria ver Jesus, porém havia um obstáculo. E eu julgo que o obstáculo não apenas era a pequena estatura de Zaqueu. O obstáculo também era o que nós acabamos de citar, que este homem era extremamente odiado. Este homem não era bem quisto pelos seus irmãos judeus. Este homem, imagine, por exemplo, um homem odiado, um homem em que todos tinham desprezo, em que todos tinham raiva. Imaginem um homem como esse no meio de uma multidão. O que ocorreria? Poderiam ocorrer, por exemplo, ofensa. Na mais leve das hipóteses, poderiam ocorrer, por exemplo, agressões. As pessoas poderiam querer avançar em cima de Zaqueu. Talvez havia um medo da parte de Zaqueu em querer se infiltrar no meio da multidão para ficar um pouco à frente, porque pense você, se você é baixo em estatura e você deseja ver e há pessoas mais altas na sua frente, a boa ética, né, a boa educação vai pedir que você tenha um espacinho e peça para ficar um pouco à frente, porque você é um pouco menor.
Zaqueu poderia usar desse artifício, porém ele não usa justamente por saber que no meio da multidão a coisa seria complicada para ele. Na verdade, só de estar ali naquele espaço onde havia uma aglomeração de pessoas, ele já estava exposto a um determinado tipo de risco. No entanto, a Bíblia diz que o anseio, o desejo, o desespero de Zaqueu por ver a Jesus era tão grande que ele ainda assim não encontra dificuldade, ainda assim ele enfrenta esse obstáculo. E este anseio de Zaqueu em ver Jesus, observe que interessante, nós estamos falando do maioral dos publicanos, estamos falando do chefe dos publicanos, e um homem que provavelmente, em razão da sua posição social, em razão do seu poder aquisitivo, não tinha necessidade de nada. O que Zaqueu precisava? Monetariamente ele era completo, ele tinha provavelmente acesso a todos os confortos daquela época, ele tinha portas abertas com os homens influentes de Roma. Zaqueu era um homem provavelmente bem relacionado com os guardas daquela região, com a guarda romana, talvez até com os principais e talvez com o imperador. O que Zaqueu precisava? Zaqueu tinha dinheiro, tinha status, tinha posição, mas ainda assim ele estava procurando alguma coisa. E isso nos ilustra a situação da humanidade sem Deus. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter conforto, nós podemos ter status, nós podemos estar bem relacionados, mas se nós não estivermos na presença de Deus, nós vamos continuar buscando e buscando e buscando até que encontremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Zaqueu, ele procura ver quem era Jesus. Há esta primeira dificuldade, que é a multidão. No entanto, ele encontra uma alternativa. Qual é a alternativa que Zaqueu encontra? O verso 4, Lucas 19, o verso 4, diz que ele saiu correndo adiante e subiu em um sicômoro, em uma figueira. E é interessante porque ao estudar, qualquer um de nós, ao estudarmos a respeito da cultura, da época dos antigos, nós vamos conseguir identificar que homens de alta posição, homens que tinham boas honrarias, haviam certos protocolos, haviam certas etiquetas que não poderiam ser quebradas em nome da honra daquele homem. Por exemplo, um homem honrado, um homem respeitado, você não iria encontrar este homem correndo na rua, por exemplo, porque o homem era honrado, era respeitado, e o correr representava algo como desespero, representava algo como apavoro. Então você não ia encontrar um homem respeitado correndo no meio da rua. Ainda mais no caso de Zaqueu, porque a Bíblia diz que ele, além de correr, ele sobe em uma árvore. E o subir em uma árvore também era considerado como um ato de exposição ao ridículo, vamos dizer assim. Era como se o homem estivesse se expondo de uma maneira a ser debochado, de modo que as pessoas pudessem zombar dele. Então ele estava pegando todas as suas honrarias, ele estava pegando toda a sua moral, o seu status, a sua posição de relevância diante de Roma, e ele estava colocando tudo isso de lado, ele estava colocando tudo isso de canto, nesta busca por encontrar e por ver a Jesus. Este homem não estava preocupado no que as pessoas iriam dizer a respeito dele, não estava preocupado se ele iria se expor ao ridículo, este homem não estava preocupado se as pessoas iriam zombar dele, ele não estava preocupado se as pessoas iriam vê-lo correndo, se as pessoas iriam vê-lo subindo numa árvore. Este homem, ele tinha um objetivo, ele tinha um desejo, ele tinha um propósito. E qual era o propósito desse homem? Era ver quem era Jesus. Sabe, meus irmãos, existem muitas pessoas que elas deixam de ver quem é Jesus porque elas têm medo de perder a sua razão, elas têm medo de perder a sua posição, elas têm medo de perder o seu status, elas têm medo de perder o seu bom nome, de perder às vezes amizades, de perder relacionamentos, então elas deixam de ver quem é Jesus. Este homem, ele poderia muito bem ficar guardado com um desejo no seu coração e dizer para si mesmo: eu queria muito ver quem era Jesus, mas a multidão está na frente e eu não vou me expor ao ridículo de sair correndo para subir em uma árvore.
Eu não vou me expor a essa situação. Ele poderia pensar dessa maneira. Assim como nos nossos dias atuais, há muitas pessoas que por detalhes mínimos, há muitas pessoas que por detalhes simples, essas pessoas deixam de buscar ajuda em Jesus. Elas deixam de se aproximar de Jesus, de reconhecer que Jesus é o único que pode dar a sua solução. Jesus é o único que pode dar a saída. Mas este homem, ele deixa de lado todas as suas honrarias, ele deixa de lado todos os preconceitos, ele deixa de lado tudo que alguém poderia dizer que ele estava fazendo ao contrário da ética, dos bons costumes, ao contrário do protocolo. Ele deixa tudo isso de lado e ele corre e sobe em uma árvore. Talvez eu, talvez você, nesta oportunidade nós precisemos analisar a nossa vida e ver o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos deixar de lado, o que nós precisamos avançar, romper para ver Jesus mais de perto. Aquele homem, provavelmente, se ele ficasse em outra posição, ele talvez poderia ter a sensação de que Jesus estava passando por ali. Ele poderia ouvir burburinhos, ele talvez, se não tivesse subido na árvore, ficasse um pouco mais afastado, ficasse um pouco mais escondido. Este homem ele podia ouvir a movimentação das pessoas dizendo, ou a movimentação das pessoas caminhando e vendo que Jesus estava ali. No entanto, este homem ele precisava fazer um pouco mais, ele precisava chamar a atenção de Jesus, ele precisava se expor, ele precisava subir naquela árvore. Pois bem, a Bíblia Sagrada vai dizer, na continuação do texto, no verso 5, Lucas 19, verso 5, diz que Jesus identifica aquele homem, Jesus vê aquele homem. Quando Jesus vê aquele homem, Jesus ele pede para aquele homem desça depressa. Lucas 19, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, passar em tua casa. É maravilhoso quando nós vemos isso, porque Jesus ele estava diante de uma multidão, provavelmente no meio daquela multidão haviam pessoas no quesito religioso de boas recomendações, por exemplo, provavelmente haveriam ali fariseus, haviam doutores da lei, homens com uma vida, digamos, diante da sociedade, uma vida sem mácula, sem mancha, uma vida de completa devoção ao templo, aos rituais religiosos, mas diante de toda a multidão, a Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu, e eu disse já que Zaqueu era o maioral, ele era o principal dos publicanos. Ora, se nós estamos dizendo que os publicanos eram odiados, eram tidos como imundos, traidores, pecadores, nós estamos dizendo que Zaqueu era o pior deles, ou seja, Zaqueu era o principal deles. E é tremendo porque Jesus olha e chama justamente Zaqueu. Ele faz o convite justamente para Zaqueu. Jesus se propõe a ir na casa de Zaqueu. Jesus não escolhe na casa de um fariseu, Jesus não escolhe na casa do saduceu, Jesus não escolhe ir na casa do sacerdote, Jesus não escolhe ir na casa do doutor da lei. Jesus escolhe ir na casa de Zaqueu, que era uma causa perdida, que era aquele que ninguém dava mais jeito, que ninguém achava que podia ter acesso a qualquer entrada no reino dos céus. Jesus, ele fala com Zaqueu. Jesus olha para o pior daqueles, talvez de todos, se fizessem um ranking, talvez fizessem um gráfico para dizer, de toda a multidão que está aqui, quem é o pior, quem é o mais pecador? Talvez todos diriam, é Zaqueu. E é para Zaqueu que Jesus olha e faz o convite. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu contigo. Nós éramos os piores, nós estávamos jogados, sujos, nós estávamos, como diz o Salmo, nossos pés estavam atolados num charco de lodo, e ele tirou-nos de lá e firmou os nossos pés sobre a rocha. Jesus, ele convoca Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus ele diz esta palavra para Zaqueu, a Bíblia diz que ele desce. Lucas 19, verso 6, diz que Zaqueu desce daquela árvore e recebe Jesus com alegria. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Meus irmãos, que nós possamos usar os nossos últimos dias, os acontecimentos atuais, para nos recordar do que é receber Jesus com alegria.
Há muitas pessoas que têm recebido Jesus, têm recebido a sua palavra, têm recebido a comunhão dos santos, têm recebido tantas coisas da parte de Deus, mas têm recebido por obrigação, têm recebido como que se ela não tivesse nada melhor a fazer, mas que nós possamos relembrar que receber Jesus é motivo de grande satisfação, receber Jesus é motivo de muito privilégio, é algo de muita estima. Então Zaqueu recebe Jesus com alegria, que nós possamos receber Jesus com alegria, que nós possamos olhar para aquilo que Jesus fez por nós, a oportunidade de participar de um banquete com Ele, e isso possa nos trazer alegria. Pois bem, a palavra de Deus, ela nos diz que Zaqueu, ele recebe Jesus em casa. Quando ele recebe Jesus em casa, a palavra vai nos dizer que ao passo que Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia vai dizer que Zaqueu toma a iniciativa, Zaqueu toma a posição, Zaqueu toma a postura de antes que Jesus pedisse, antes que Jesus falasse qualquer coisa. Zaqueu, verso 8, vai dizer que Zaqueu, ele diz para Jesus: Senhor, eu decido dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele toma a decisão através da atuação, da presença de Jesus. Zaqueu, ele é impulsionado a mudar as suas práticas, a abandonar a sua velha vida. É tremendo porque Zaqueu não teve talvez um discipulador, Zaqueu não fez um curso, Zaqueu não teve um acompanhamento, Zaqueu não teve ninguém que chegasse para ele e dissesse: olha, Zaqueu, para você fazer parte da religião de Jesus, você precisa devolver os bens aos pobres, você precisa restituir 4... Ninguém fez isso com Zaqueu. A simples presença de Jesus, ela impulsionou Zaqueu que ele precisava mudar de postura, ele precisava literalmente se converter. E o que é se converter? É mudar de rota. Zaqueu, quando ele recebe Jesus verdadeiramente, ele é impulsionado a mudar a sua rota. Quando nós recebemos Jesus verdadeiramente, nós não precisamos que um pastor, nós não precisamos, embora isso é imprescindível, é fundamental, mas o que eu estou dizendo é que a simples presença de Jesus, ela nos impulsiona a uma mudança de rota, ela nos impulsiona a uma mudança de trajetória quando nós estamos caminhando rumo ao pecado, quando nós estamos caminhando rumo ao erro. A presença de Jesus é aquilo que nos abre os olhos e nos esclarece o caminho certo. E é interessante que o texto ele se encerra quando Zaqueu toma essa posição, dizendo que ele resolve dar os seus bens, metade dos seus bens aos pobres, e se em alguma coisa ele tem defraudado, ele vai restituir 4 vezes mais. O texto se encerra com uma palavra gloriosa de Jesus no verso 9, Lucas 19, o verso 9, quando Jesus diz assim: hoje chegou salvação, hoje houve salvação para esta casa. E observe que Jesus poderia, por exemplo, dizer assim: Zaqueu, muito bom, parabéns por você ter decidido dar metade dos seus bens aos pobres, parabéns por você ter resolvido restituir 4 vezes mais. Se você fizer isso, vai chegar a salvação a esta casa. Jesus poderia ter dito isso. Jesus poderia ter colocado essa condição: Zaqueu, faça essas coisas e a salvação vai chegar. Mas não é essa a posição de Jesus. Jesus, ele se posiciona e diz: Zaqueu, hoje já chegou a salvação. A salvação já chegou. Ou seja, naquela hora Jesus anuncia que a salvação já havia entrado naquela casa. E Zaqueu, ele é impulsionado a tomar aquelas mudanças de atitude, porque a partir de agora a salvação chegou na sua casa. Ele não toma a atitude para ser salvo, mas a salvação chega primeiro, e porque a salvação chegou é que ele vai ter força para fazer essa mudança de rota. Observe que nós não podemos fazer nada para que a salvação chegue até nós, mas a partir do momento em que a salvação chega até nós, nós somos impulsionados a mudar de rota, nós somos impulsionados a mudar a nossa caminhada. E o texto fecha
com o versículo que nós lemos na abertura, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Espírito Santo ele continue atuando nas nossas vidas, que nós possamos guardar essas palavras no nosso coração, na confiança de que só Jesus salva, só Jesus transforma, só Jesus é que tem poder de convencer o homem de que ele está caminhando numa rota rumo ao abismo, e só Jesus é o que tem a capacidade, que tem o poder de converter este homem e fazer ele voltar rumo ao reino dos céus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuarmos firmes e fortes na presença dele. Amém.